O professor Pedro vai nos trazer uma visão teórica do que é o agravo interno, tá? Enquanto o professor expõe, eu vou coordenando aqui, vou colocando o pessoal para dentro, mas eu gostaria de observar primeiro com vocês o seguinte. O professor Pedro vai fazer uma exposição teórica do que é o agravo interno, cabimento, o que é esse recurso que muitas vezes é a última chance que nós temos dentro do TST para demonstrar, para fazer com que um recurso de revista seja conhecido, tá? O professor Pedro não pode, em razão da função dele, responder a nenhuma pergunta de caso concreto, tá? Então, eu gostaria de pedir a todos que estão participando, primeiro eu quero agradecer a presença de todos, o pessoal continua entrando. No final, quando nós formos abrir para as perguntas, tome muito cuidado, não façam expressões como eu tenho um caso, sempre use o termo em tese. Vocês são livres para fazer qualquer tipo de pergunta, tá? Sobre agravo interno, tá bom? Eu vou pedir também que todos silenciem os microfones para quando nós começarmos a exposição, tá? Nós vamos fazer a nossa reunião da seguinte forma: o professor Pedro vai ficar com a palavra uns 30, 40 minutos, certo? Depois, eu vou voltar. Eu trouxe aqui, mais ou menos eu tenho planejado aqui em construir, tá, para vocês uma construção, construir rapidamente aqui uma grave interna, aqui ao vivo e a cores, tá? Nós vamos construir uma grave interna aqui na prática, tá bom? E depois disso a gente vai ministrando as nossas perguntas aí. Vamos tentar liquidar tudo até, no máximo, 21 horas. Lembrem-se, cuidado com as perguntas depois de cunho de caso que está em andamento. Façam sempre perguntas em tese, tá bom? Faltam 3 minutos para começar a nossa exposição ainda, porque eu quero começar a dar a palavra para o professor Pedro às 19h30, conforme a gente tem anunciado para o pessoal aí, tá? Sejam todos bem-vindos. Essa reunião nossa, pessoal, é do nosso grupo, não só do trabalho notável, mas é do nosso grupo de advogados, é aquele momento que a gente troca experiência, é aquele momento que a gente aprende, porque é junto dos bons que a gente fica melhor, tá? Eu desejo a todos vocês um ano de muita prosperidade, de muito recurso provido, de muitos alvarás e, acima de tudo, eu desejo saúde para todo mundo. Eu vou passar a palavra para o professor Pedro, para ele se apresentar para vocês. Muitos de vocês não conhecem o doutor Pedro Assis, tá? Ele vai se apresentar. Ele é uma pessoa muito especial para mim, porque eu aprendi muito no curso que ele ministra também. É um cara bem teórico, um cara bem profundo no que diz respeito a conhecimento de jurisprudência do TST. Lembrando mais uma vez, advogado que pretende manejar no TST, advogado que pretende navegar no TST, precisa conhecer jurisprudência do TST, ok? Professor Pedro Assis, boa noite, seja bem-vindo à nossa reunião. Tá aí os advogados, todos os nossos amigos, as nossas amigas, aguardando para aprender um pouquinho com o senhor. É um privilégio ter o senhor aqui. Obrigado, Wendel. O privilégio é meu. Hoje eu já dei de manhã 3 horas e meia de aula para o primeiro juiz de admissibilidade lá do TRT da 11ª região, que é uma das coisas que eu faço também, ministrar esses treinamentos de recurso de revista às assessorias, tanto no Tribunal Superior do Trabalho, quanto nos tribunais regionais do trabalho. Eu acho que é o 8º ou 9º TRT que eu faço em um ano e pouco. Então, se aparentar um certo cansaço, tem a ver com isso. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro de Assis, estou nesse perfil aqui. Até recomendo que coloque, durante a minha fala, a minha tela cheia, porque eu faço a apresentação de um slide que vai na mesma imagem da minha câmera, mais ou menos isso aqui, tá? Para facilitar
a visualização do que eu vou apresentar. Eu não costumo compartilhar a tela aqui pelo Zoom. Eu acho essa ferramenta minha um pouquinho mais eficiente em relação às apresentações que eu faço. Então, como havia dito, meu nome é Pedro de Assis, sou chefe de gabinete de ministro do TST, assessoro os ministros da Corte há 17 anos e, além dessas atividades, tenho também aí a atividade de professor na prática da elaboração de minutas de recurso de revista, de agravo de instrumento e também aquelas decisões de admissibilidade lá dos tribunais regionais do trabalho, que os senhores tanto falam mal e que a gente tenta trabalhar para que elas sejam um pouquinho, pelo menos padronizadas, né? Se for ruim, vai ser tudo ruim, se for bom, vai ser tudo bom. Essa é a nossa ideia com esses treinamentos. E hoje me coube aqui falar do agravo interno e eu pensei em várias formas de como abordar essa questão. Eu tenho um curso de agravo interno. Eu suspendi por enquanto as vendas lá na Hotmart desse curso específico, apesar de que esse curso está dentro do curso Recurso de Revista Descomplicado, que o ministro Breno Medeiros e eu ministramos um curso completo voltado para os advogados, que tenho a honra de ter o Dr. Wendel lá como nosso aluno também. Então, eu vou trazer um pouco do material que está nesse treinamento lá. Eu vou até colocar no chat aqui. Quem quiser, tiver um interesse, depois tem chat aqui nesse negócio, tem, né? Eu vou colocar um link primeiro com cupom de desconto bacana desse curso Recurso de Revista Descomplicado e também um link da nossa página, né? Para quem quiser conhecer lá as especificações do nosso treinamento completo em recurso de revista, que tem um foco um pouquinho diferente em relação aos demais treinamentos, porque ele é uma visão de dentro do TST. Eu analiso todos os dias quase 100 recursos de revista, seja em revisão, seja elaborando minutas, seja tirando dúvida dos assessores, que eu coordeno a assessoria jurídica do ministro Breno Medeiros no Tribunal Superior do Trabalho. Então, ele traz realmente essa visão de quem está ali examinando aqueles processos todos os dias. Então, quando eu falo, olha, isso aqui pode ser um óbice processual que vai incidir no seu recurso, é porque certamente eu já apliquei esse obstáculo processual. Esse primeiro link aí, gente, é o link com cupom de desconto de 17%, se não me engano, ou 15%, especial que eu fiz aqui para hoje, para quem tiver interesse. E o segundo link são só as informações mesmo, tá? Enfim, vamos falar do agravo interno, que hoje, com a crescente tendência no Tribunal Superior do Trabalho de decisões monocráticas, o TST ele passou por uma fase, transitei por essa fase do TST, essa conversão, né? O Carlos também, nosso aluno lá, está falando aqui, ele passou por uma fase onde as decisões eram primordialmente colegiadas. Quando eu entrei em 2007, decisões monocráticas, eu me lembro que o ministro Ives, tinha mais um ou dois que proferiam, depois foi uma crescente de decisões monocráticas, e hoje o TST está começando a se aproximar do STJ nesse quesito. A maior parte das decisões são monocráticas, e daí surge a importância do recurso que eu considero o mais relevante para quem atua no TST, que é o agravo interno. Ah, mas por que ele é mais relevante do que o recurso de revista? Gente, não vai adiantar nada. Você vai interpor um recurso de revista e, eventualmente, o relator, se negar seguimento a esse recurso ou conhecer do recurso da outra parte, você vai ter que conhecer do agravo interno para poder atuar no TST. Saber os limites, o que, né, se aplica, quais os principais obstáculos processuais. O TST ele é bem rigoroso em relação a, aos obstáculos processuais, praticamente não tem nenhum equívoco lá que a gente considere suave a ponto de superar e prosseguir na análise. Então, ó, tem um telefone de suporte, o Rui está falando aqui, tem lá no nosso hot site, tem lá o que é o meu Instagram, mas eu vou colocar aqui também. Pode mandar mensagem para mim, tá? Só mandar mensagem no WhatsApp aí que eu respondo qualquer dúvida de natureza técnica e também em relação ao acesso, como também em relação às matérias. E o que é esse tal agravo interno, né? O processo chega ao TST, o senhor como parte recorrente ou como parte recorrida,
e o ministro vai lá e decide aquilo em 2 dias, mais ou menos, né? Se cair lá no gabinete do ministro Breno Medeiros, a chance de ter uma decisão no mesmo dia, inclusive provendo do seu recurso, é considerável, tá? A gente tem um sistema lá de triar esses processos, então os mais simples de matéria pacificada a gente já resolve rapidinho. E aí o que que eu faço diante dessa decisão do ministro que examinou monocraticamente, seja o meu recurso, seja provendo o recurso da parte contrária? Eu posso, se quiser, levar essa matéria para o colegiado, porque o relator, quando ele decide monocraticamente, ele o faz sempre por delegação do colegiado, porque a competência do processo, do recurso de revista, do agravo de instrumento, quando chega ao Tribunal Superior do Trabalho, ela é do colegiado. O relator ele age meramente por delegação do colegiado. Então, basicamente, por exemplo, pegando aqui o critério que a gente tem lá na quinta turma, pode ser uma matéria que ainda não é pacificada no tribunal, mas a quinta turma já decidiu essa questão. A partir do momento que a quinta turma decidiu essa questão, isso é regra lá no gabinete, a gente já traz os próximos processos e decide tudo monocraticamente lá no gabinete. Então é muito importante que o senhor conheça o agravo interno. Para quê? Para levar essa decisão do ministro Breno Medeiros para a quinta turma e os demais ministros, ministro Douglas e ministra Morgana, vão votar concordando ou não com o relator, tá? Eu vou falar primordialmente hoje, porque realmente não dá tempo, da regra geral, que é a interposição de agravos contra a decisão que negou o segmento ao seu recurso, tá? Ah, então, chega lá o seu recurso. Imaginar, chegou lá o seu recurso de revista ou o seu agravo de instrumento, a maior parte das vezes em agravo de instrumento, tá? A maior parte das coisas que eu vou falar aqui hoje se aplica também ao agravo de instrumento, veja só, as regras gerais do recurso de revista também, do agravo interno, também são aplicáveis na maior parte das vezes ao agravo de instrumento, inclusive compartilham algumas coisas ali, tá? Mas ele é o recurso interno no Tribunal Superior do Trabalho, interposto em face da decisão do relator que nega seguimento ao recurso da parte recorrente ou que dá provimento ao recurso da contraparte, quando o senhor está como parte recorrida no TST. Contra essa decisão, cabe o chamado agravo interno. Antigamente era chamado de agravo regimental, né, que tinha previsão basicamente só no regimento interno. E esse agravo interno ele é disciplinado pelo Código de Processo Civil, lá no artigo 1021 do CPC, que fala basicamente que cabe o agravo interno contra essa decisão proferida pelo relator, e aí ele coloca que, quanto ao procedimento, processamento desse recurso, as regras são as do regimento interno do tribunal, e aqui justificando uma diferença, né, de prazo. Nosso agravo interno lá no TST, ele é cabível em 8 dias a contar da decisão do ministro relator. E esse prazo está disposto no regimento interno, e quem trata disso é o artigo 265 do regimento, que fala justamente isso, que cabe o agravo no prazo de 8 dias. E aí você vai provocar o órgão colegiado daquele processo para que se manifeste sobre a correção ou não da decisão do relator. Então, como que é a sequência que eu analiso um agravo interno lá no TST? E eu acho importante vocês conhecerem como que eu analiso esse agravo interno, né? Eu costumo falar, nós somos os olhos do ministro, há uma impossibilidade física mesmo de um ministro examinar todos os processos que são submetidos à sua apreciação. Quando eu digo examinar, não digo examinar o conteúdo decisório, porque não há delegação de jurisdição, mas analisar os autos, isso é impossível, né? Hoje em dia são 2, 3 mil processos por mês e é impossível para qualquer ser humano abrir 2 mil processos e analisar. Então, a gente faz essa parte, a assessoria cuida de fazer essa parte, de analisar mesmo os autos, relatar ao ministro, sugerir uma decisão, aí ele acolhe isso como decisão ou não, tá? Primeira coisa que eu olho no agravo, depois de verificar, claro, a tempestividade, enfim, os pressupostos extrínsecos de admissibilidade. No caso do agravo, tempestividade, regularidade de representação. Se o, o, o advogado renovou todos os temas que estão no seu recurso. Aqui, sempre partindo da ideia de que se trata de um agravo contra uma decisão que negou segmento ao seu recurso. Então, se você tem lá um agravo de instrumento de 3 temas,
A primeira coisa que eu olho, quantos temas desses 3 ele renovou? Beleza, renovou os 3, né? Então, já sei que eu vou ter que analisar 3 temas, aplicando o óbice, enfrentando a matéria de fundo, dando provimento, negando provimento. Certo é que eu tenho 3 capítulos ali para examinar, inclusive capítulos que não podem não constar do agravo de instrumento, tá? Isso acontece muito lá no TST. A parte simplesmente esquecer um tema ali no agravo de instrumento e aí vem e inova no agravo. Então a gente está sempre atento a isso. O que eu faço em segundo lugar? Se for um agravo de instrumento, né? Um agravo em agravo de instrumento. Vou lá no agravo de instrumento e vejo se ele havia renovado esses 3 temas, justamente para evitar de fazer a análise de um agravo que está inovando em relação a uma matéria que não estava no agravo de instrumento. Depois eu olho a decisão de admissibilidade, o recurso de revista, e depois de conferir se todos os capítulos que ele trouxe no agravo estavam no seu recurso de revista e no seu agravo de instrumento, aí sim eu começo a análise mesmo da qualidade daquele agravo. O que seria a análise da qualidade daquele agravo, né? Vem o ministro relator e aplica lá um obstáculo processual específico como óbice, né, um obstáculo ao processamento do seu recurso. Então ele vem e diz: olha, o seu recurso de revista esbarra no obstáculo porque não foi cumprido o requisito do artigo 896, parágrafo 1º-A, inciso 1 da CLT, que é a transcrição do trecho que representa o pré-questionamento do recurso. A primeira coisa que eu vou olhar nesse agravo é se houve a devida impugnação dessa decisão nos termos em que proferida. Isso é um requisito que está lá no artigo 1021, parágrafo 1º, né, e também na súmula 422, item 1 do Tribunal Superior do Trabalho. Então, há essa exigência. Se o ministro relator impôs como obstáculo ao conhecimento do seu recurso de revista monocraticamente a súmula 126, deve ser impugnado frontalmente a aplicação da súmula 126. Súmula 422 é o maior obstáculo ao conhecimento de agravo hoje no Tribunal Superior do Trabalho, e é incrível como acontece de o advogado não impugnar os fundamentos do relator, tá? Mas no caso do agravo, isso ainda tem algumas complicações que, confesso, quem gera é o Tribunal Superior do Trabalho. Quais são essas complicações, né? O Wendel fala muito disso e realmente, às vezes, aquelas armadilhas que a decisão agravada impõe ao advogado, a gente fica ali com um pouco, né, a gente não se sente exatamente muito bem, mas, enfim, foi imposto ali um obstáculo específico e o advogado não impugnou. Mas, às vezes, acontece, por exemplo, e isso é uma coisa que é normal no Tribunal Superior do Trabalho, eu vejo a advocacia criticando isso, falando assim, gente, vamos dedicar menos tempo criticando a isso e mais tempo aprendendo como lidar com essa situação. O relator vem diz o seguinte: a decisão, isso examinando monocraticamente, por exemplo, um agravo de instrumento. Isso só acontece em agravo de instrumento, na verdade. Ele vem, transcreve a decisão lá do primeiro juiz de admissibilidade e fala: olha, a parte não infirmou os fundamentos aqui contidos na decisão de admissibilidade, então eu estou mantendo a decisão que negou o seguimento ao recurso de revista, inclusive afirmando que por isso, em razão desse obstáculo que estava lá na decisão de admissibilidade, o recurso não ostenta transcendência em nenhum dos seus indicadores político, social, econômico e jurídico. E aí o advogado vai lá e faz o quê? Repete os termos do agravo de instrumento ou simplesmente... Do agravo de instrumento até que não seria problema. Ou repete a argumentação do recurso de revista. E aí? Aí a gente tem um problema. Pode ser que a gente tenha um problema. Por quê? Se a decisão de admissibilidade que negou o segmento ao recurso de revista o fizer por um obstáculo específico, quando eu falo obstáculo específico, gente, são aquelas decisões que imputam a 126, que invocam a 297, súmula do TST, que invoca o descumprimento do artigo 896, parágrafo 1º-A, que invoca uma intempestividade, que invoca uma deserção. Porque as decisões de admissibilidade dos tribunais regionais do trabalho, que se limitam a afirmar que não há violação do dispositivo de lei naquela situação,
é simples, aí você impugna isso, realmente renovando a matéria. Mas eu estou falando daquelas decisões de admissibilidade que invocam um obstáculo ao conhecimento do recurso de revista. Tá? E vem um relator, faz o quê? Adota aquilo como razões de decidir. Tá? A partir do momento que ele adotou e que está lá na decisão dele, que a parte não conseguiu infirmar aquele óbice, o que ele está falando? Está falando para o mundo que aquele obstáculo foi corretamente invocado no primeiro exame de admissibilidade e que, portanto, deve ser mantida a decisão que negou o segmento ao recurso de revista. A partir desse momento, a missão do advogado no agravo interno é desconstituir a decisão do relator que simplesmente reafirmou o obstáculo que já havia sido invocado no primeiro exame de admissibilidade. Então, nesse exemplo que eu dei, vamos imaginar que a decisão de admissibilidade tenha negado segmento com base na súmula 126 do TST. Invocou a súmula 126 do TST lá na presidência do TRT, negou segmento, chegou no TST. O relator basicamente repetiu esse fundamento, transcreveu e adotou como razões de decidir, invocou aquele mesmo óbice ao conhecimento do recurso de revista. Como é que o advogado faz? Gente, nesse caso, o que eu recomendo, inclusive na tipografia do agravo, que no nosso curso lá tem aula de tipografia também. Gente, isso é um aspecto muito negligenciado, tá, pelo advogado, mas ele é muito importante. O que é tipografia? A formatação do seu recurso. O que eu pego de recurso lá, que eu não consigo distinguir, o que é transcrição, do que a parte está alegando, do que é uma jurisprudência que está sendo citada. É por isso que eu falo muito de tipografia, porque eu quero primeiro facilitar a minha vida, né? Quero que o recurso esteja bom para que eu consiga ler sem dúvida nenhuma a parte que vocês escrevem para mim, o seu recado. Quero conseguir entender, de bater o olho na petição, que aquilo é uma transcrição, que aquilo é argumentação do advogado, enfim. E o que eu recomendo em relação à tipografia no agravo, isso serve também para agravo de instrumento, quando o relator ou o primeiro exame de admissibilidade tiver invocado um óbice específico, coloque no título qual foi o óbice. Isso é maravilhoso. Por quê? Negou segmento, horas extras, negou segmento pela súmula 126 do TST. Título do tema lá no agravo interno. Horas extras, ponto. Não incidência da súmula 126 do TST. Muitas vezes, quando o advogado faz isso, eu nem leio o agravo dele mais. Eu já vou lá no agravo instrumento e na revista para ver se aquele recurso merecia conhecimento. Porque eu sei que o advogado impugnou o obstáculo e aí me cabe agora verificar no recurso de revista se ele ostentava alguma condição de conhecimento em relação à matéria de fundo. Mas colocar no título já indica para o assessor, indica para o ministro que está fazendo a leitura daquele agravo que você impugnou frontalmente aquele fundamento que foi invocado pelo ministro relator. E aí surgem outras dúvidas, né? Na prática, eu falei aqui que alguns ministros, e eu me lembro que essa tese eu construí lá no gabinete junto com o ministro Breno Medeiros, que a existência de obstáculo processual acaba por evidenciar a ausência de transcendência do recurso de revista. Hoje, eu diria que metade dos ministros aplica essa tese e a outra metade julga o tal do prejudicado exame da da transcendência quando ele verifica algum obstáculo processual. Mas, independentemente disso, o que eu recomendo no agravo interno? Se o ministro veio e falou assim, olha, tem o óbice da súmula 126 e, por isso, não há transcendência. Qual o caminho para evitar a aplicação da súmula 422? Primeira coisa, sempre impugnar o óbice. Tá? Isso é uma regra absoluta. Não incide a súmula 126 e não é simplesmente fazer uma menção. Tem até precedentes, podia até abrir aqui, lá do gabinete, que são assim, a parte faz mera referência ao fundamento adotado na decisão agravada. Fazer uma mera referência, simplesmente chegar e contar, o ministro relator negou o segmento com base na súmula 126, ocorre que eu demonstrei violação. Não. Ocorre que esse obstáculo não incide ao conhecimento do recurso de revista, uma vez que não se pretende o revolvimento de fatos e provas, e dá uma explicada no porquê do seu recurso não incidir na súmula 126. Isso não é uma coisa tão complicada de ser feita. Você pode fazer modelos no seu escritório de impugnações a cada um dos fundamentos, e aí depois você dá uma verificada
para ver se ele realmente se aplica ao caso concreto, é o mesmo trabalho que a gente faz lá. A gente tem os modelos e a gente vai verificando nos processos se eles se aplicam ou não aos casos concretos. Então, muito importante falar do obstáculo, e se o relator o invocou esse obstáculo para falar que o seu processo não tem transcendência, que o seu recurso de revista não tem transcendência, você pode discorrer também em um parágrafo assim: olha, não incide, inclusive foi demonstrada no recurso de revista a hipótese de transcendência política, uma vez que a decisão regional é contrária à jurisprudência pacificada no TST, ou ficou demonstrada a transcendência econômica, uma vez que o valor da causa ostenta R$ 800 mil, enfim, uma breve exposição. Daí nisso você já fez um caminho de impugnar tanto o obstáculo quanto impugnar a afirmação do relator de que o seu recurso não ostenta transcendência, tá? Apesar de transcendência no recurso de revista não ser algo que precise ser invocado pelo advogado, inclusive eu indico que essa invocação de transcendência ela seja feita com bastante cuidado, não gaste muito tempo falando de transcendência, gaste tempo mostrando que o seu recurso merece conhecimento, que houve violação de dispositivo de lei da Constituição Federal, que a divergência jurisprudencial é válida, específica, combina com o caso concreto, que houve contrariedade a verbete de súmula, enfim, as hipóteses de cabimento do recurso de revista, porque quando chega lá no gabinete e a gente vê que o senhor tem razão, que o seu recurso merecia conhecimento, como é que eu explico isso? Transcendência, ela aparece, sempre. Eu não conheço nenhum recurso que a decisão regional estava errada, tá? Estava errada, e que não conseguimos encaixar aquilo em nenhuma transcendência. Nenhum. Então, gaste tempo no seu recurso de revista, invista tempo com o recurso de revista bem escrito, impugnando todos os fundamentos da decisão regional, com a devida transcrição do trecho, com indicação correta de violação do dispositivo de lei ou da Constituição Federal, inclusive em relação aos incisos, parágrafos e alíneas, se houver, e traga ali os precedentes que o senhor entende que caracterizam uma divergência jurisprudencial. Quando chegar no Tribunal Superior do Trabalho, se houver alguma hipótese de transcendência, obviamente o ministro relator vai reconhecer, tá? Independentemente de qual ministro e qual colegiado, tá? No agravo interno, apesar de no recurso de revista isso não ser uma necessidade, eu já recomendo que se faça uma breve menção às hipóteses de transcendência quando o relator diz que não havia. Tá? Porque isso é uma forma de impugnar. Ah, mas por que no recurso de revista você diz que não é uma necessidade e no agravo já seria? Ora, se o ministro afirmou que não há transcendência, você precisa impugnar a decisão dele. E afirmar a transcendência aí já não é mais o simples cumprimento de uma obrigação que não é exigência no recurso de revista, já passa a ser o cumprimento de outra obrigação legal, que é de impugnação dos fundamentos da decisão do ministro relator. Tá? Então, esse é o caminho que a gente faz lá no Tribunal Superior do Trabalho para o exame do agravo. Uma vez que o seu agravo está beleza, uma vez que o seu agravo de instrumento também tinha invocado a matéria corretamente, impugnado a decisão regional, eu já passo ao exame do recurso de revista e esqueço completamente que existe agravo e agravo de instrumento. Vou para o acordo regional, vou para o recurso de revista, verifico todos os pressupostos do recurso de revista, faço a leitura dele quando é necessário, tem vezes que não precisa fazer a leitura, tem vezes que o recurso está tão ruim que eu não preciso ler o que está escrito ali, tá? E aí, se houver uma hipótese de transcendência, eu sempre vou sugerir ao ministro, e não conheço situações onde a decisão regional merecia uma reforma, violou o dispositivo de lei, o recurso estava bom, e os ministros disseram que não tem transcendência, tá? A outra situação que a gente vê muito acontecer lá no Tribunal Superior do Trabalho. O seu recurso tinha 3 temas, tá? O relator vem e analisa 2. Acontece. Assessor come tema com farinha? Come. Assessor erra na hora de examinar o seu processo? Bastante. E o bom advogado, ele tem inclusive que saber se prevenir do erro dos outros. Às vezes seu recurso estava bom, quem errou foi o assessor. E aí? Como é que eu faço para me prevenir? Então vamos imaginar que o assessor tem induzido lá o ministro a erro e apresentado, e isso acontece, gente. Quando eu falo que o assessor induziu a erro, não é eufemismo, não, tá?
Não é aquela história, não, quem errou foi o assessor, a piada do advogado, né? Não, às vezes a gente faz isso mesmo, porque se eu chego e apresento para o ministro uma minuta com 2 temas, eu sou assessor só desse ministro sou assessor há 12 anos. Ele não vai abrir o processo para saber se o que eu coloquei ali é o que de fato corresponde aos autos. Se eu falar, ministro, ele só indicou violação aqui do artigo 482 da CLT sem indicação da Aline. Ele não vai abrir o processo, porque isso seria absolutamente irracional um assessor com 12 anos de experiência que comanda a assessoria jurídica dele cometer um equívoco desse. Se eu falei para ele que não tinha indicação de alínea, ele vai acreditar e vai aplicar a súmula 221 como obstáculo ao conhecimento do recurso de revista. Sem olhar o seu recurso, sem olhar o seu recurso. Isso é delegar competência para mim, jurisdição para mim? Não é. Não é, isso é racionalização do trabalho no Poder Judiciário abarrotado de processo. Tá? Mas a gente erra? Erra. Erra bastante. Já peguei lá várias vezes na revisão, eu reviso os assistentes que estão começando, o recurso de revista desfundamentada à luz do artigo 896 da CLT. E aí eu olho a decisão de admissibilidade que está transcrita, ela tem 200 artigos lá. Alguém errou? Ou foi o pessoal do TRT que falou que tinha mais violação do que a gente, ou foi o nosso assistente. Normalmente o nosso assistente que está errado. E aí eu pego o erro. Então, nesse caso, aconteceu um erro. Qual foi o erro? O ministro foi lá e analisou só 2 temas. Aí o que eu vejo os advogados fazendo? Vão lá e interpõem um agravo direto, sambou. Sambou. Lembra que eu falei, que eu voltando aqui para o material? Esse material é mesmo do nosso curso lá, tá? Inclusive, aproveitei para dar uma aprimorada nele, para não passar muita vergonha aqui. Mas o que eu falei lá da semelhança que tem do agravo interno com o agravo de instrumento? Né? Uma das semelhanças dele é que a ele também se aplica um dispositivo regimental que é dirigido especificamente ao agravo de instrumento, que é o artigo 254, antiga instrução normativa. Eu falo antiga instrução normativa, muita gente, inclusive no TST, ainda usa instrução normativa, tá? Só que depois da instrução veio o regimento, gente, com a mesma redação, então eu não preciso mais usar uma instrução normativa se eu tenho um regimento do TST, que fala justamente da preclusão quando a decisão de admissibilidade lá do TRT não analisa um dos capítulos do recurso de revista e não há interposição de embargo de declaração. A mesma lógica se aplica ao agravo interno. Se o ministro comeu com farinha, porque o assessor comeu com farinha, porque quem trabalha para o assessor comeu com farinha, porque o estagiário que trabalha para quem trabalha para o estagiário comeu com farinha um capítulo, o que o senhor tem que fazer antes de interpor o agravo interno? Embargo de declaração. Se não houver os embargos de declaração, o ministro, olha o que o ministro falou aqui, não sou eu mais, tá? O ministro vai falar o seguinte, inclusive esse aqui é um tal de Breno Madeira, deixa eu mudar de ministro aqui, porque como foi um erro, vamos mudar para o ministro Renato. O que o ministro Renato falou aqui? Ó, olha, eu não analisei um dos temas. Foi mal, me desculpe, mas eu não analisei um dos temas. E a parte que fez? Não opôs os embargos de declaração. O que acontece nesse caso? Encontra-se preclusa a oportunidade para alegação da omissão constante na decisão monocrática proferida pelo relator. Aí, na hora que erra, o relator vai na terceira pessoa. Brincadeira, gente. É uma das coisas assim que a gente trabalha muito lá no gabinete, é a de que o nosso trabalho está muito suscetível a erro. E isso é um dos motivos pelos quais a gente tem um gabinete que acolhe tantos embargos de declaração, é só olhar na estatística. Não é porque a gente é pior do que os outros, não. É porque a gente realmente, se tiver errado, se eu pegar lá um assessor que está cabulando embargo de declaração, o que é cabular embargo de declaração? É chegar e falar que não tinha omissão quando tinha. Aí ele está no saldo. Né? Então a gente estimula e a gente não, eu pelo menos nunca briguei com o assessor, dei uma bronca no assessor porque ele está acolhendo os embargos de declaração. A bronca que eu já tive que dar foi quando ele estava cabulando. Porque a gente fala, olha, nosso trabalho é assim, ele é um trabalho humano e está suscetível a erro. Então, comemos o tema com farinha? Comemos. Mas aqui nesse caso, se a parte não se valer do instrumento processual adequado, embargo de declaração, que acontece, infelizmente, preclusão em relação àquele capítulo. Então, observe bem a decisão do relator e veja se ele examinou todos os capítulos que estavam no seu recurso. Se não analisou, não é agravo direto, tá? Primeiro embargo de declaração, fala, ministro,
O senhor decidiu aqui sobre horas extras, sobre aviso prévio, mas eu recorri de 13º também. Por favor, analise esse tema, ah, porque não houve exame na decisão monocrática. Aí o ministro vai acolher, aí se ele rejeitar, aí é outra coisa que você tem que veicular no agravo interno, né, que é uma preliminar nulidade da própria decisão do relator, invocando ali uma negativa de prestação de justiça, a mesma sistemática do agravo de instrumento. Tá? Estou falando dos remédios processuais que o senhor tem que conhecer, inclusive quando o erro não é do advogado. Tá? Então, o agravo interno ele tem essas várias peculiaridades. Aqui, na verdade, é só uma exposição bem rasa, né? Eu preciso, aí surgem algumas coisas pontuais, né? Deixa eu ver se tem. O pessoal colocou alguma dúvida aqui. Oh, tá bombando isso aqui, né? Cabular aula, cabular ED. Exatamente, Paulo Basílio. O assessor tenta de cabular ED lá, não está no gibi. E eu olho, eu refaço a revisão dos embargos de declaração e olho lá o que está sustentando, e várias vezes eu devolvo, às vezes é por desconhecimento do assessor mesmo, tá? E, e, enfim, às vezes acontece, infelizmente, né? Mas lá no nosso gabinete a gente tem uma assessoria muito responsável e que já está acostumado com a ideia que os embargos de declaração, eles foram feitos para isso, para a gente resolver uma parada, um problema que a gente criou, né? Então, infelizmente, isso acontece, tá? As questões pontuais que eu tinha falado que surgem ali no agravo. Primeiro, precisa renovar no agravo a argumentação jurídica do recurso de revista? Não é um requisito, tá? Mas eu vou citar um exemplo de coisas que a gente vê e não acredita, mas que são assim. Ah, tem umas decisões da SDI1 do TST que impõem à parte o dever de renovar a transcrição do aresto, isso lá no recurso de embargos, tá, gente? Lá no recurso de embargos. Vem o presidente da turma, nega segmento do recurso de embargos, dizendo que o aresto era inespecífico. E aí, na hora de impugnar, não renova aquele aresto no agravo interno. Tem algumas decisões da SDI, assim, está lá no meio da fundamentação, de que seria necessária essa renovação. O que que eu indico para os advogados, tá? Faça sim uma breve exposição da argumentação, depois de impugnar o que o relator falou, uma breve impugnação, uma breve renovação, sim, do que se alegou lá no recurso de revista. Precisa transcrever o acordo regional? Jamais. Tá? Por quê? Agravo interno, gente, não gaste mais de 2 laudas para cada um dos capítulos. Essa é a minha indicação. Tá? Não gaste mais que uma lauda. Se for para gastar mais de uma lauda, é lá no agravo interposto contra a decisão que conheceu e deu provimento ao recurso da outra parte. Que aí, eu costumo falar que essa é a melhor situação que tem, para quem está agravando, claro, né? Melhor situação do ponto de vista técnico, tá? Ninguém quer estar nessa situação que é do recurso da outra parte ter sido conhecido e provido. Mas assim, quando o recurso conhecido e provido é o da outra parte, e você está como parte, entrou no TST como parte recorrida, e agora está como parte agravante, você vai ligar o quê? No agravo interno, a metralhadora giratória. Metralhadora giratória, gente, é pegar o recurso de revista da outra parte, que foi conhecido pelo relator, e torcer, quebrar até não sobrar mais nada. Então você vem, primeiro, verifica se ele estava tempestivo, verifica. Ah, mas ninguém diz que verifica. Verifica se o advogado tinha procuração, verifica. Vai verificar tudo, se o preparo estava beleza, se aquele seguro garantia estava ok, se aquela guia está bonitinha, tudo, você vai verificar tudo. E qualquer defeito, meio defeito que você arrumar, você vai invocar no agravo. Fala, olha, o relator reconheceu a transcendência política do recurso de revista, conheceu o deu provimento para restabelecer a sentença, parará. Ocorre que o recurso de revista não assentava condições de conhecimento pelos seguintes motivos. E aí você abre a caixa de ferramenta, faz igual o Divan fazia, abre a caixa de ferramenta e dá carrinho por trás em tudo. Ah, o recurso, o primeiro A não estava bom por isso, que ele deixou de transcrever uma linha que era muito importante. O recurso também está aí, se essa jurisprudência não se aplica por isso, e vem ali na metralhadora giratória. Qualquer argumento que você encaixar é suficiente. Eu peguei esses dias uma intempestividade assim, de lá do Paraná, que eu fiquei encabulado. Eu falei, gente, nem a decisão de admissibilidade não falou, não houve contrarrazões disso.
não precisa, era bom se tivesse, mas não precisa. E aí veio a parte do agravo e falou assim, muito bem, conheceu o provimento ao recurso de revista, lindo, maravilhoso. Não vou nem falar da matéria de fundo, que é a questão pacificada no TST, mas o recurso está intempestivo. Está intempestivo, por isso, por isso, por isso. E eu olhei aquele recurso e falei, por que que esse processo, por que que ele interpôs isso um dia depois do prazo? E não consegui entender. Aí eu fui olhar, eu olhei, entrei lá em Curitiba, feriados locais Curitiba. Descobri que dia 8 de setembro tem um feriado local em Curitiba. E aí, quando eu analisei o agravo, eu falei, tá intempestivo mesmo. Eu sei, eu sei que em Curitiba tem um feriado local no dia 8, agora eu sei, né? Porque eu joguei no Google. Mas a parte nem mesmo invocou isso no recurso de revista. Não é que não comprovou, nem invocou, porque se nem invocou, nem a comprovação posterior serve. Né? Então, eu sabia por que a parte não contou aquele dia na hora de contar o prazo recursal, mas eu não podia falar assim, eu acessei o Google e vi que não. Intempestivo, e quem alegou isso foi a parte a parte então recorrida, agora a parte agravante, que foi sucumbente na decisão monocrática do ministro. O que é que a gente fez? Deu provimento ao agravo para, reconhecendo a intempestividade do recurso de revista, afirmar a ausência de transcendência do recurso, da parte que havia sido provido monocraticamente. Isso gera o quê? Trânsito em julgado praticamente da decisão, porque é uma decisão colegiada de intranscendência no TST, que desafia somente interposição de recurso extraordinário, que nesse caso também é incabível, porque vai incidir no tema 183 do STF, matéria processual. 183, 188, é um desses aí. Matéria processual. Tá? Então, essa é uma situação muito, muito interessante. E aí você pode gastar quantas laudas você quiser, porque você está na situação de franco atirador. Agora, quando o recurso é seu, não. Quando o recurso é seu, você tem que falar assim: olha, senhor relator, aqui sua decisão pode, né, apesar da brilhante lavra, ah, né, incorreu aqui no equívoco de não reconhecer a transcendência, por isso, por aquilo, gasta ali 2 laudas com uma breve exposição. Se o seu recurso vinha só por divergência, não custa nada, né, era só por divergência mesmo, transcreva ali o aresto, fala assim, olha, inclusive eu demonstrei que o aresto é válido, ele é específico, ele atende à súmula 337 do TST, formalmente adequado, juntei cópia integral ao final do recurso de revista, com a devida autenticação, súmula 337, item 5 do TST, e ele era específico, por isso, uma breve exposição, nada de ficar escrevendo laudas e laudas na petição de agravo, quando você está na posição de parte recorrente que teve o recurso denegado. Tá? Ah, e é isso, eu vou encerrar por aqui, que eu, na verdade, já comi 8 minutos do meu tempo, e passar a palavra para o mestre do agravo, que é o Dr. Wendel, aí, para transmitir a parte dele de conhecimento aí. Agradecer aos colegas e estou por aqui. O Wendel quiser falar mais alguma Nosso, coisa aí, passar a palavra e tirarem dúvida, pode, faça igual o Divan, abra a caixa de ferramenta. pessoal, depois de uma explanação dessa, é até complicado, mas vamos tentar aqui, aquela parte que me compete aqui, aquela parte teórica de colocar a mão na massa e mostrar como é que se faz um agravo interno. Eu separei para vocês hoje, lembrando que daqui a pouquinho, uns 15 minutinhos eu vou demorar nessa exposição aqui no máximo, para mostrar para vocês na prática aquilo que o Dr. Pedro acabou de falar. Como é que se combate uma decisão monocrática de um ministro do TST? Nós vamos colocar na tela aqui para vocês. E eu trouxe para vocês hoje 3 exemplos, eu vou passar bem rápido, tá? São recursos meus de advogados parceiros que foram conhecidos e providos no ano passado, tá? Eu estou mostrando para vocês exemplos práticos que deram certo, tá bom? Eu vou, mais uma vez eu vou reafirmar, daqui uns 15 minutos, vocês vão abrir a metralhadora em cima do professor Pedro fazendo pergunta para ele, tá? E a turma aqui é terrível, professor Pedro. Be prepared. Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui, Samara. Samara adora esses modelos aqui, mas vamos lá. Eu quero colocar na tela aqui, deixa eu compartilhar aqui.
aqui. Compartilhar a tela 2. Deixa eu lançar aqui no início. A petição de agravo interno, eu peguei um caso concreto, vou explicar rapidamente o caso concreto para os senhores. Isso aqui é um recurso de revista que foi obstado o segmento no regional. O regional, ele negou seguimento a um recurso de revista. O acórdão examinou um agravo de petição. Este processo está em fase de execução de sentença. Portanto, o recurso de revista só é possível aqui sob fundamento de violação da Constituição Federal, direta e literal. Esse é o elemento fundamental do recurso de revista nessa fase. O que é que foi feito? O tema aqui era justamente a prescrição intercorrente, a não aplicação da prescrição intercorrente. Nós estamos diante de um crédito que foi constituído antes da reforma trabalhista, de atos executórios que começaram antes da reforma, ou seja, aqui não se aplicaria a prescrição intercorrente. Essa é a matéria de fundo. É lógico que o nosso objetivo aqui é mostrar para vocês como é que é feita essa análise, como é que é feita essa petição do agravo interno. Façam uma peça de apresentação simples, tá? Dirigida à turma, porque o recurso, o agravo interno, ele não é dirigido. Ele é dirigido ao ministro que proferiu aquela decisão. Ele continuará sendo o ministro relator. Só que este agravo vai para a turma a qual pertence aquele ministro. Tá? Coloca agravo interno e agravo de instrumento em recurso de revista. É a peça de apresentação simples, é aquela peça que todos nós conhecemos. Tá? E vamos direto agora para a peça, para as razões do agravo. Você sempre começa razões de agravo interno, em agravo de instrumento, em recurso de revista. Coloca os pressupostos extrínsecos de admissibilidade do agravo interno, ou seja, tempestividade, etc., aqueles elementos todos de admissibilidade que nós estamos cansados de conhecer aí, tá? Deixa eu só admitir o restante do pessoal aqui. Aí sim, da decisão agravada, impugnação específica dos fundamentos. O que eu recomendo para vocês? Já comece a peça de agravo interno atacando imediatamente a decisão do ministro. Pelo amor de Deus, pessoal, não cometa um erro que muitos advogados cometem nesse momento dentro do agravo interno, que é aquele maldito histórico do processo. Tem advogado que repete toda aquela lenga-lenga e fala assim, a parte moveu reclamação trabalhista e papapá, e vem. Acabou a sua vida. O assessor vai bater o olho nisso aqui, ele morre. Vá direto à impugnação. O que é que você tem que dizer nesse momento, Semar? Você tem que chegar e falar o seguinte, ó, a parte reclamante agrava para a turma em razão da decisão proferida pelo senhor ministro relator, que denegou o seguimento ao agravo de instrumento interposto. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que vocês precisam imediatamente identificar quais foram os fundamentos daquela decisão. Chega para a turma do TST e diz, turma, o ministro relator não proveu o agravo de instrumento aos seguintes fundamentos. Olha o que eu coloquei aqui. Ó. O fundamento adotado é o da intranscendência da causa. Neste despacho que eu vou analisar, que nós vamos ler aqui, o ministro relator diz que não conhecia deste recurso porque ele não transcendia, não havia transcendência. Vamos dar uma lida na decisão do ministro. Faça um resuminho. Se no caso o ministro mencionar que adota a decisão de origem, se no caso o ministro menciona expressamente que adota como razão de decidir aquelas razões que foram colocadas pelo juiz primeiro de admissibilidade no TRT, menciona também.
imediatamente você vem e coloca, ó, eis a decisão monocrática que denegou seguimento ao agravo de instrumento da reclamante nos termos, tá? Transcreva a decisão. É importante que você transcreva a decisão do ministro. Transcreva a decisão monocrática e destaque os principais pontos, as frações de interesse. Chamar a atenção. É lógico que isso aqui não é um pressuposto. Você não é obrigatório você fazer esse destaque. Isso aqui não é um recurso de revista. Não existe previsão para você ter que fazer esses destaques aqui, no agravo interno. Mas eu recomendo que você faça, que você identifique os fundamentos. Isso chama a atenção, tá? Juízo prévio de admissibilidade recursal, transcendência da causa. Observa aqui, ó, Rui, o ministro, quando ele pegou o agravo interno, que ele proferiu a decisão monocrática, já de cara, na largada, ele disse que o recurso não tem transcendência. O que é que você tem que fazer? Qual é o primeiro combate? O que é que você tem que fazer já na largada aqui, combatendo essa decisão? Você tem que reafirmar que esse recurso transcende. E eu vou mostrar para vocês como é que isso é feito cá embaixo. Eu grifei admissibilidade recursal, transcendência da causa. Olha o que o ministro geralmente diz em uma decisão monocrática. O regional, ao exercer o juízo de admissibilidade recursal, decidiu denegar seguimento ao recurso de revista pelos seguintes fundamentos. Todas as decisões monocráticas dos ministros do TST é transcrita, é feita a transcrição do juízo primeiro de admissibilidade. Daquela decisão que foi tomada lá no TRT, que negou seguimento ao recurso. Wendel, só interromper rapidinho, tem algumas mensagens no chat que eu acho que O pessoal está competiriam a você que são prejudiciais à continuidade aqui. O Rodrigo está falando que alguns colegas estão aguardando serem admitidos porque eu estou caíram e perderam colocando acesso. aqui, já coloquei. E também estão pedindo para dar zoom na peça, apesar de que eu estou conseguindo enxergar bem aqui no Deixa meu então, monitor. Eu acho que depende do equipamento de cada um, né? eu vou Desculpa a colocar interrupção. é porque eu não tenho, eu estou com a minha tela. Eu me comprometo com vocês a lançar lá no grupo. Eu vou colocar esse modelo lá à disposição de vocês. Todos os que eu separei aqui vai ficar à disposição de vocês, tá? Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui, que já ajuda bastante aí o pessoal a visualizar. Eu acho que o seu monitor, ele também está, na verdade, não sei se o monitor está na vertical, né? Também, enfim. Essa questão. Eu tinha dito o seguinte, olha o que o ministro fez. O ministro transcreveu toda a decisão do juízo primeiro de admissibilidade. Regional, exercer juízo de admissibilidade recursal, decidiu denegar seguimento ao recurso de revista pelo seguinte fundamento. Transcreva. Transcreva a decisão. Essa é a decisão. Tá? O tema é prescrição intercorrente, conforme eu tinha falado para vocês. O ministro continua transcrevendo a decisão do regional. E olha só o que o ministro diz. Olha que interessante aqui. Olha, Josemar, ele diz assim, ó, pontua-se que a análise do presente recurso está restrita às matérias articuladas nas razões de agravo de instrumento, visto que nos termos tal é ônus da parte impugnar o capítulo denegatório da decisão agravada sob pena de preclusão. Olha esses trechos que eu fiz o destaque para vocês, porque esses são os núcleos que vocês vão ter que combater. O ministro diz, com efeito, os óbices processuais apontados na decisão denegatória subsistem, de forma a contaminar a transcendência da causa. O ministro, Rui, ele está dizendo aqui, escuta, todos aqueles defeitos processuais que o TRT, que a vice-presidência do TRT disse que esse recurso de revista tem, eles permanecem. E como esses óbices permanecem, esse recurso não transcende. Existem alguns ministros que colocam na decisão o seguinte, eu não vou nem examinar a transcendência da causa. Aí, nessa hora,
Rodrigo, o advogado precisa ter... Tem advogado que fica desesperado. Ele olha assim e fala assim, como é que eu vou demonstrar transcendência? Vamos explicar isso aqui. Olha o que, continuando aqui, o ministro diz. Portanto, os temas trazidos à discussão não ultrapassam interesse subjetivo. Faz um resuminho. Faz um resuminho. Fazendo o isolamento dos fundamentos. Olha o que o senhor ministro relatou na decisão acima, anota que os óbices erigidos pelo juízo primeiro de admissibilidade permanecem, que a parte recorrente não logrou êxito em desconstituí-los. Coloca que não alcançou transcendência. Então, vamos começar a impugnação dessa decisão do ministro. Impugnação ao primeiro fundamento. O ministro diz que o seu recurso não transcende. Aí, o que é que nós temos que fazer aqui, Rui? Se você está diante de um tema cuja jurisprudência do TST é abundante, como é o caso de prescrição intercorrente, o que é que você vai fazer? Você vem e diz o seguinte, ó, a redecisão, ora agravada, lançou mão, como razões de decidir, ainda que parcialmente, dos fundamentos da decisão denegatória regional. Como acréscimo de fundamentação, invocou-se ainda a inexistência de transcendência. Ou seja, o senhor ministro invoca a ausência de transcendência do recurso de revista em razão de suposta existência de óbice de natureza processual. Transcreve o trechozinho novamente para você destrinchar em cima disso aqui. Ocorre que o recurso apresenta indicadores de transcendência jurídica e política. Você precisa demonstrar que este recurso transcende. Identifica o tema que foi trancado e coloca: a parte autora interpôs recurso de revista quanto ao tema prescrição intercorrente. Passa a demonstrar dentro do seu agravo interno que o TST já enfrentou este tema. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é uma gradação que eu faço. Quando o ministro do TST vem, José Maria, e diz, olha, seu recurso não transcende. Eu digo, ministros, turma, em que pese o entendimento da ausência de transcendência, o meu recurso de revista transcende. Por quê? Porque o TST ele já enfrentou esse tema. Estão aqui os precedentes. E neste tema, o TST deu seguimento ao recurso de revista sob o indicador tal. Primeira coisa que você vai fazer, geralmente, é entrar na jurisprudência do TST, lá na pesquisa de jurisprudência, e dar uma olhada. Quem foi o ministro que proferiu essa decisão? Dá uma olhada nos julgados do ministro relator. Primeira coisa, primeiro elemento que você vai colocar, a primeira jogadinha que você vai fazer para reafirmar a transcendência do seu recurso. Olha os julgados daquele ministro, do ministro relator. O ministro relator já enfrentou essa questão? E quando o ministro relator enfrentou essa questão, qual foi o indicador de transcendência que ele disse que havia naquele caso que ele examinou? Aí vocês podem chegar assim, mas se eu não encontrar nenhum julgado do próprio ministro relator que reconheceu a transcendência no tema e conheceu do recurso de revista, aí você vai para os demais ministros componentes daquela turma. Procura dentro daquela turma se aquela turma já reconheceu o indicador de transcendência que você precisa. Você vai dizer no agravo interno, em que pese o ministro relator tenha dito na decisão acima combatida de que o recurso não transcende, esta turma, examinando o tema, matéria análoga, decidiu que existe um indicador de transcendência político, jurídico, econômico, social,
Se você não encontrar esse julgado dentro da respectiva turma, vai para outras turmas do TST. Dentro do TST, você vai encontrar uma jurisprudência farta nesse sentido. Olha como é que eu fiz essa jogadinha aqui, e esse recurso foi conhecido. Eu coloco assim, ó, que se trata de um tema novo, prescrição intercorrente, um tema novo porque ele foi adotado, ele vem desde a reforma trabalhista, ou seja, esse instituto da prescrição intercorrente, ele foi adotado no procedimento trabalhista com a reforma. E o TST, os julgados do TST apontam que questão nova, nós temos um indicador de transcendência jurídica. Olha qual o meu exercício aqui para demonstrar para a turma que esse recurso transcendia. Em face da jurisprudência iterativa e atual desse Tribunal Superior, no que tange a aplicação da prescrição intercorrente no processo de trabalho, anteriormente ao advento da lei, reforma trabalhista, a fim de afastar a violação do artigo, tal, você coloca, a prescrição intercorrente arguída em execução iniciada antes das alterações, e eu transcrevi, no caso aqui, esse processo ele era da primeira turma. Esse processo foi analisado por um relator na primeira turma. Então, eu encontrei dentro da primeira turma do TST os julgados no tema que diziam o seguinte: transcendência reconhecida, prescrição intercorrente, execução iniciada anteriormente da vigência da reforma trabalhista. E coloco alguns julgados. Qual é o meu objetivo aqui, Rui? É mostrar para a turma que, embora o relator tenha dito que o meu recurso não transcende, a própria turma já enfrentou aquele tema. Procura julgados recentes, pessoal. Começa dos julgados mais recentes. Isso é uma questão óbvia. Coloca os precedentes. Faça as citações dos precedentes. Ou seja, quando você faz esse exercício, você arremata e diz: assim requer seja dado provimento ao agravo para afastar o óbice indicado da decisão agravada, ausência de transcendência da causa e processar nova análise do agravo de instrumento quanto à questão da prescrição. Você já impugnou o primeiro fundamento. O primeiro fundamento está impugnado. Ou seja, ele disse que não tinha... Só interrompendo aí para falar dessa questão de como que a gente vê lá no gabinete, pelo menos, quando o advogado faz isso que você fez aí, Wendel. Isso é a mesma coisa da gente estar Inclusive, jogando, só te interrompendo, tá jogando. só Ah, te interrompendo, nós estamos num ping-pong aqui bem informal. Essa foi a técnica que eu fiz em determinado recurso que foi admitido, né, em determinada turma, fui caso provido. concreto. Isso aí, você sabe o que que é? É como se a gente estivesse jogando truco e o advogado tirasse o zap. Isso aí que você fez, você tirou o zap para o ministro. Por quê? Ele falou que não tem transcendência. Você chegou e falou assim, tá, e esses outros casos aqui onde a turma falou que tem? Ele não teve escolha. Ele teve que fazer o quê? O que a gente faz quando a gente percebe que alguém trucou com o zap? A gente corre. Então ele fez o quê? Deu provimento ao seu recurso. Isso é uma providência que o advogado faz, que é o zap do advogado. É mostrar para o ministro, com uma decisão de preferência dele, que ele já reconheceu a transcendência. E realmente funciona muito, viu? Isso aí que o Wendel está passando para vocês vale ouro puro. É por isso que eu digo o Desculpa, só seguinte. para complementar. Obrigado, professor. Rui, perceba o seguinte aqui. Rodrigo, Carlos, percebam o que foi feito aqui. Você chegou para a turma do TST e disse: olha, ele disse que o meu recurso não transcendia, mas eu estou trazendo aqui os casos e que essa própria turma conheceu o recurso de revista no tema tal, e o indicador de transcendência aqui é jurídico, político, etc. Eu vou repetir para que vocês gravem bem isso. Comecem procurando indicador de transcendência nos próprios julgados do ministro relator, depois em julgados da própria turma,
que ele pertence e depois parta para as demais turmas do TST. No caso aqui era a primeira turma. Combateu o primeiro fundamento? Demonstrou que o recurso transcende? Vamos cair para dentro, porque esse não é o único fundamento da decisão do ministro. O ministro disse lá em cima que os óbices que foram lançados pelo regional na apreciação do recurso de revista no juiz primeiro de admissibilidade permanecem. Aí tem muita gente, professor Pedro, que vira para mim e fala assim, agora pegou, ainda eu vou repetir o agravo de instrumento, Ave Maria, o que eu vou fazer aqui? Você vai ter que fazer o exercício de combater, de demonstrar para a turma que o juiz primeiro de admissibilidade realmente está equivocado. Só você vai usar como advogado, você vai caprichar nessas palavras, na sua retórica. Olha como é que isso é feito. Da inexistência dos óbices elencados pelo regional ao processamento do recurso de revista. No caso aqui, no tema nulidade por negativo de prestação jurisdicional. Eu sempre coloco a disposição denegatória erguida pelo regional, grifas, adotada pelo senhor ministro relator. Na decisão monocrática, anota que, ou seja, ministro, o senhor elegeu o juiz primeiro de admissibilidade, o juiz de primeiro de admissibilidade diz isso. Como, neste caso aqui, pessoal, eu vou pular lá para frente, por quê? Porque, nesse caso, eu fiz uma arguição de negativa de prestação jurisdicional, mas eu pedi, no corpo do recurso, renovei no agravo de instrumento, e digo novamente aqui que se os ministros entendessem que era possível a aplicação do 282, parágrafo 2º do CPC, ou seja, superar a preliminar, e já enfrentar o mérito de modo que aproveite a parte, conforme autoriza o artigo, foi isso que eles fizeram. Então, eu vou jogar lá na frente aqui agora, vou pular direto para o tema da prescrição intercorrente. Vou colocar aqui no final, esse modelo vai ficar à disposição de vocês aí. Esse modelo foi feito em parceria, eu não estou vendo o advogado parceiro aqui, mas parece que ele... está aqui, doutor Vital. Esse processo veio da Paraíba, na época. Impugnação ao segundo fundamento da decisão denegatória regional, da efetiva violação do artigo 5º, 36, da Constituição Federal. Quanto ao tema, a decisão denegatória anota que prescrição intercorrente repete a decisão e começa a fazer o cotejo. Começa dizendo para o ministro, olha, ministro, olha, turma, o ministro adotou a decisão, vou demonstrar para vocês que ela está equivocada. Lembra, o ministro Cláudio Brandão, ele tem um voto que eu vou dispor, eu vou disponibilizar aí para vocês. O ministro Cláudio Brandão, eu acho que nesse dia ele estava inspirado, ele parou para fazer um voto, o assessor dele lançou um voto lá, ele explica para o advogado como é que o advogado faz agravo interno. O ministro Cláudio Brandão fala nesse voto, escuta, gente, se a decisão monocrática lança os fundamentos do juiz primeiro de admissibilidade, você tem que combater esses fundamentos. O ministro Cláudio Brandão estava expondo sobre a súmula 4221, falando sobre o princípio da dialeticidade. É necessário que você centre os seus esforços no cotejo, combatendo novamente essa decisão. Tá? Deixa eu colocar aqui na tela agora um outro exemplo aqui. Deixa eu chamar aqui um outro exemplo aqui rapidinho, para a gente poder partir para... Deixa eu voltar aqui que eu já localizo e abro. Cumprimento de sentença. Está... Eu não vou conseguir abrir.
Deixa eu ver aqui. Eu vou disponibilizar esse modelo aqui para vocês, para não ficar uma coisa cansativa, eu ficar procurando isso aqui, tá? Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. O agravo interno é a sua última chance. Tenham certeza disso. O professor Pedro, ele mencionou rapidamente, mas prestem bastante atenção. Eu vou lançar para vocês também um modelo aqui em que o ministro do TST exerceu o juízo de retratação. Ou seja, quando o agravo interno foi analisado, o ministro disse o seguinte: escuta, realmente assiste razão à parte. O recurso obstado merecia processamento. Eu vou exercer o juízo de retratação e vou conhecer do recurso de revista, ou seja, prover o agravo interno para reexaminar o agravo de instrumento, conhecer do recurso de revista e dar provimento. Pode acontecer. Ou seja, é uma coisa assim maravilhosa quando isso acontece. Ou seja, você perdeu no regional, o regional negou seguimento ao recurso de revista, você interpôs agravo de instrumento, você chega no TST, é fuzilado com uma decisão monocrática, porque é o seguinte, para nós advogados, a tal da decisão monocrática é um fuzilamento. Tem advogado que fica desesperado quando leva uma decisão monocrática de um ministro. Tenha sangue frio para encarar. Mas eu vou lembrar para todos vocês aqui. A Ana Pimentel está aí. Tá? Paulo, Tiago. Você só vai conseguir transpor essas barreiras se você tiver conhecimento dentro da jurisprudência. Você vai ganhar respeito no tribunal, porque você sabe que o entendimento é daquela forma. Quando eu lançar para vocês os modelos que nós conseguimos reverter aí no TST, eu e os advogados parceiros no ano passado, eu vou colocar este modelo, vou colocar mais uns dois, e vou colocar o PDF inteiro, que aí vocês vão ter uma noção melhor, tá? Vamos passar aí agora. Parece que tinha alguém com a mãozinha levantada aí. O primeiro era o Hamilton, que tinha levantado a mão. Cadê o Hamilton? Não veio, não estou vendo o Hamilton aqui, não. Perguntas. Fui eu. Tinha sido eu. Quem é o primeiro? Pode falar. Professor, Pois não. eu confesso que... Você consegue escutar, professor? Consigo. Todos estamos ouvindo. Boa noite, amigo. Tudo bem, é o seguinte, por que que o senhor já deve ter percebido, é claro, o professor Pedro de Assis, mas eu não tenho tanto recurso de revista, mas eu fico assustado do relator não conhecer da transcendência sem examinar os critérios de transcendência, sabe? Ele faz que tem óbvio sucessor, porque a matéria já é de conhecimento do tribunal. Eu fico engessado nisso daí. Será que eu consegui ser claro nesse ponto? O relator não enfrenta a transcendência dizendo e faz afirmação positiva ou não faz de que a matéria já é conhecida? Que dá uma falhadinha bem na hora. Mas aí eu não vou entrar. Eu falei assim, o seu recurso tem um óbice processual Ah, sim. Excelente pergunta, e eu não Milton. reconheço a transcendência dele. Eu não estou entendendo o que é isso. Sim, é o seguinte, essa Que tese óbice do óbice processual, o que é isso? processual, Porque ele nem adentrou. sim, a tese do óbice processual apareceu pela primeira vez no tribunal, lá no gabinete do ministro Breno Medeiros, a primeira tese de óbice processual que contamina a transcendência. Tenho o orgulho de falar que redigi e discuti muito com o ministro Breno Medeiros, porque tem uma lógica nisso, tá? Parece que é um negócio meio assim estranho, mas por que que É, há isso. essa tese? Por que que há essa tese? Bom, o critério da transcendência,
ele Eu não, pressupõe por a favor. análise da matéria de fundo do recurso de revista. A transcendência, ela não é um requisito em si mesmo. Ela tem uma finalidade, que é de o Tribunal Superior do Trabalho somente analisar processos em que haja matérias novas, transcendência jurídica, só exemplos, tá? Há outras hipóteses. Matérias novas, que é a transcendência jurídica, Tá. ou que se vislumbre a possibilidade de ofensa a dispositivos da Constituição Federal elencados lá no capítulo dos direitos sociais, artigo 6º até o artigo 10 da Constituição Federal, que é a transcendência Uhum. social, que possam causar grande impacto econômico, a hipótese ah, da transcendência econômica, ou para preservar o próprio entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, que é a hipótese da transcendência política. E por que que um óbice processual, na compreensão, como eu disse, acho que da metade dos ministros hoje do TST, contamina a transcendência? Vamos pegar aqui um exemplo de um óbice processual clássico, que é o óbice Isso. processual do artigo 896, parágrafo 1º A. Tem lá um recurso que não tem nenhum trecho transcrito. Só que ele, eu já peguei processo assim, tá? O valor da causa é 10 milhões de reais. Aí você vai falar, não, mas 10 milhões de Uhum. reais era para o ministro pelo menos reconhecer a transcendência econômica. Era, claro que era. Isso. Só que o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, ele não vai intervir na matéria de Isso. fundo, Isso. no Nesse bem ponto da aí. vida do processo. Então, se ele não vai intervir no bem da vida do processo, ele não vai evitar esse potencial dano no importe de 10 milhões de reais. Então, se a matéria é nova, se a questão é super interessante do âmbito do ponto de vista jurídico, vamos imaginar que é uma matéria interessantíssima que está até pendente de exame na SDI 1 do TST, que é se um irmão que perde, o empregado de um irmão morre num acidente de trabalho, se esse irmão teria um dano moral in re ipsa, pelo simples fato de ter perdido esse irmão, ou se ele tem que comprovar o vínculo de afetividade. Essa é uma matéria, do ponto de vista jurídico, extremamente interessante, mas vamos imaginar que chegue lá um processo discutindo isso, o advogado não transcreveu o trecho. O TST não vai emitir uma matéria, uma tese jurídica em cima dessa matéria absolutamente interessante, pelo simples fato de que o recurso de revista contém um obstáculo processual que inviabiliza a intervenção do Tribunal Superior do Trabalho no feito. Por isso que a gente desenvolveu essa tese lá no gabinete do ministro Medeiros, e ele defende essa tese com unhas e dentes, justamente porque não faria sentido reconhecer transcendência num recurso onde o Tribunal Superior do Trabalho não vai exercer a sua intervenção. Então é por isso que contamina, por isso que, digamos assim, retira a transcendência do recurso, porque o critério da transcendência é para que o TST exerça a sua jurisdição nessas 4 vertentes de transcendência econômica, social, jurídica e política. Se não vai exercer, não tem por que ter ali a transcendência. Essa não é clara a compreensão de todos os ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Ah, Há ministros que reconhecem a transcendência econômica, por exemplo, e aplicam o óbice do artigo 896, parágrafo 1º A. Há outros ministros, que são 3 correntes principais, essa terceira corrente principal chega e fala assim, não, artigo 896, parágrafo 1º A, inciso 1 da CLT, então eu não vou nem analisar a transcendência. Já julgam isso. prejudicado. Tá? Então há essas 3 vertentes hoje no TST. Eu diria que essa vertente do óbice processual ainda é maioria, mas essas outras 2 também estão numa crescente. Tiago, Dentro dessa, boa. professor, obrigado pelos conhecimentos. Eu não vou conseguir, eu não consegui me amadurecer, embora o senhor expôs, muito bem, mas eu acho que uma vez que uma vez que o ministro encontre um óbice processual, eu acho quase impossível, então, de conseguir firmar a tese dele, né? De ter, por exemplo, o agravo interno. A gente morre de medo da multa. Eu não vou enfrentar uma matéria dessa para o colegiado. Se já está, né, assim, contaminado, eu posso dizer assim, ou Exatamente. não, eu estou sendo precipitado. Porque o Não, medo da gente depende. a gente tem medo da multa. Depende. Não, depende. A multa, como que funciona hoje a multa no TST? Bom, excelente ter falado da multa, né? Porque
Aplico multa todo dia para um monte de gente lá no gabinete. Aplico assim, né? Quando eu digo aplico, elaboro minutas, são propostas, depois são convertidas em decisão após o ministro aprovar e ser submetida ao julgamento. É, Ah, qual que é o critério, tá, gente? Se houve necessidade de acréscimo de fundamento, ou se foi mantida a decisão agravada, ainda que fala assim, olha, aplicamos o óbito do artigo 896, parágrafo 1º-A na decisão agravada, o senhor veio, agravou, impugnou aquele fundamento, concluímos que de fato não era a hipótese de 896, parágrafo 1º-A, mas concluímos que a decisão regional estava em harmonia com a jurisprudência pacífica do TST. O fundamento da decisão agravada é um e o da decisão da turma final em agravo é outra. Nesse caso, pelo menos a quinta turma, inclusive, a gente fundamenta isso explicitamente no voto. Não há aplicação de multa porque estamos acrescentando fundamento ou porque estamos adotando uma fundamentação diversa, tá? Não tenho É, coração peludo, não, Elisângela. ô, Para amigo, de brincar deixa, com isso. vamos, E só para complementar aqui, Wendel, às vezes acontece mesmo do advogado entrar e aí fala assim, olha, veio a decisão de admissibilidade, aplicou o primeiro A. Veio o ministro relator, aplicou o primeiro A. Veio a turma, uhum, confirmou, aí realmente fica difícil de defender a não aplicação de multa, o intuito protelatório daquele recurso. A uhum, gente tem que lembrar que de tá, um lado tem a parte recorrente e do outro tem a parte recorrida que está esperando ou o desfecho do processo de uma improcedência, no caso da empresa, ou o desfecho para receber seus haveres trabalhistas. Tá? Então, tem esses dois lados aí que a gente tem que considerar e acontece. Multa acontece e o advogado tem que estar tá. preparado para essa situação. vamos prosseguir. Tá certo, professor. Pessoal, Obrigado. são 20h46. O professor teve um dia difícil ensinando em determinado TRT. Como é que faz o juiz primeiro de admissibilidade? Vamos tentar resumir o mais rápido possível. Eu peço essa gentileza para vocês, tá bom? Tiago, Boa noite. Tenho três perguntinhas, mas são bem rapidinho. Professor Pedro, o seu curso também tem aulas agendadas assim ou é só gravado? Essa é a primeira. Atualmente, Tiago, a gente está com a sistemática só de aulas gravadas, mas basicamente, se eu abro a câmera aqui e falo um bom dia, pessoal, vamos falar de recurso de revista, eu gravo e coloco lá. Eu vou acrescentando essas. Eu acabei nunca conseguindo organizar realmente para ter aulas ao vivo periodicamente, uma questão de agenda, até do ministro também, porque eu compreendo que se tem um curso que é ofertado e ministrado pelo ministro, eu precisaria colocar o ministro também numa aula ao vivo e por conta de agenda não tem conseguido, mas basicamente a gente vai acrescentando lá. Ah, tem live minha, muita live que eu gravei para pro Instagram, que eu converto em conteúdo para lá também, então tem essa sistemática, mas hoje todas as matérias que realmente são de, de, de extrema importância estão lá já gravadas e o conteúdo inserido, tá? Tá. Nesse exemplo que o Wendel estava dando do recurso na fase de execução, eu tenho que, para questionar no, no acordo do TRT, as datas para me discutir, por exemplo, a prescrição intercorrente, data de processo, data de execução, para poder falar da coisa julgada, ou isso daí não, isso daí o TST pode averiguar no processo, não aplicaria 126. Excelente pergunta. Eu posso ir no título exequendo, por exemplo, para extrair de lá alguma realidade fática? Há ministros que compreendem que pode. Lá no gabinete, o ministro Breno entende que não. Então, se eu não tenho no acórdão, na fase de execução, alguma informação que estaria ali no título exequendo, ou até mesmo a informação que é um fato processual de quanto teria acontecido o trânsito em julgado, há ministros, e aí essa orientação, esse é um mote do nosso curso, tá? E o Fabiano também tem essa mesma pegada, que é exatamente o seguinte: se tem um ministro que exige, um ministro no tribunal, tem 27 ministros lá. Se tem um que exige que você pré-questione essa data, que vai falar, não, é 126, eu não posso ir no título, virou regra para o advogado, esquece os outros 26. Tá? Por quê?
Você não sabe se o seu processo vai cair justamente naquele ministro que tem essa compreensão. Então eu falo, tem alguma informação que faltou no acordo regional, não é fato incontroverso, que eu posso olhar na inicial, na defesa, interpõe os embargos de declaração, sempre pedindo, olha, regional, aqui o senhor falou que tem prescrição intercorrente, mas eu queria aqui pré-questionar o seguinte, entre a data, a última intimação para a providência da parte exequente foi antes da reforma trabalhista. Olha que importante isso para resolver o processo. Isso está lá no processo. Tem ministro que vai considerar que pode olhar e tem ministro, como o ministro Medeiros, que vai considerar que não pode. Se tem um que fala que não pode, você tem que entrar com os embargos de declaração para prevenir, né, que esse processo não caia justamente nesse ministro que vai ter essa exigência que você não cumpriu. Certo. Só para finalizar, você comentou da dona inércia por irmão por causa do óbito, que está na STI. Por acaso, você sabe qual que é o processo? Que está na Eu fiz um STI? post, está lá no meu Instagram e lá eu coloquei, tá? Agora aqui eu não tenho, Ah, tá. mas está com vista regimental, se não me engano, para o ministro Lélio, não, para o ministro Alexandre Ramos, tá? Já iniciou o julgamento, o primeiro voto do ministro Augusto César foi no sentido de que tem esse dano, e aí ele ia abrir a divergência, mas preferiu pedir vista regimental. Tá. E esse é @prof. Pedro Assis que está aqui embaixo, é o seu Instagram. Exatamente, só entrar lá, vai rolando um pouquinho para baixo que eu falo, tá bem na capa, a questão do irmão, se gera dano em ré Y ou não. Beleza. Obrigado. Parabéns Humberto, pela aula. boa noite, Humberto. Boa noite. Boa noite, amigo professor Wendel, professor Pedro de Assis. Boa noite a todos os demais. Uma dúvida aqui que eu não sei se é de estagiário ainda, perante a autoridade de vocês. Eu vi aqui uma discussão de prescrição intercorrente ser aplicada ou não ao título executivo constituído antes da eficácia da reforma trabalhista. E me surgiu uma dúvida aqui, o seguinte, me parece claro que apesar da discussão rondar a aplicação do artigo 11A, ela não é reflexa, né, a ofensa à Constituição, mas me surgiu uma dúvida de por que não é reflexa e quando efetivamente o é. Essa é a minha pergunta. Essa é a pergunta de milhões, viu, Humberto? Quando que é reflexo e quando não é? É reflexo quando o TST diz que é reflexo e não é quando ele diz que não é. Basicamente é isso. Como é que eu descubro? Eu falo isso lá no nosso curso. Como é que eu descubro se essa violação é reflexa? Ou se ela é direta? Né? O que é violação reflexa? Né? Vamos pegar aqui a questão da violação reflexa. Hoje, inclusive, tem uma divergência interna no TST sobre aquela questão da teoria maior, teoria menor, né? Artigo 50 do Código Civil, se é a maior, se é a menor. A maioria dos colegiados ainda compreende que para eu chegar aqui na violação da Constituição Federal, eu tenho que primeiro passar aqui pela suposta ofensa do artigo 50 do Código Civil, ou daquele outro dispositivo também, qual o diploma legal, se alguém puder me ajudar aí, que fala da outra teoria. 28. Isso. Eu teria que passar primeiro aqui por essa violação do dispositivo infraconstitucional para depois eu chegar aqui no dispositivo constitucional. Então ela bate no dispositivo infraconstitucional que foi mal aplicado e só então eu consigo chegar à conclusão de que houve ofensa à Constituição Federal. Então é com pesquisa do TST. Não tem o que fazer, não tem solução e há matérias que têm nítida feição infraconstitucional e que o TST mesmo evolui a sua jurisprudência no sentido de reconhecer violação direta, que é um exemplo, grupo econômico, cansei, gente, eu paguei a escola dos meus meninos fazendo grupo econômico aplicando súmula 266. Criei os meus filhos fazendo isso. E aí, de repente, chega na SDI, não em fase de execução, mas na fase de conhecimento, esse debate do grupo econômico, e aí estabelece, antes da reforma, claro, que somente por controle hierárquico de uma empresa sobre a outra, e aí a gente se viu diante de um problema. A SDI firmou uma tese, o TRT está aplicando outra, mas eu estou examinando isso em sede de execução. O TST evoluiu e começou a conhecer do recurso de revista, veja só, pelo dispositivo menos provável que existe, que é o 5º2 da Constituição Federal. Evoluiu a jurisprudência, concluíram o seguinte: ao fim e ao cabo, está se impondo uma responsabilidade solidária sem a respectiva previsão em lei, portanto, violação do 5º2 é direta e literal, mas foi uma evolução por anos, anos e anos e anos e anos, chegava lá, infraconstitucional, a gente nem olhava. Lembrando, Humberto, que evolução jurisprudencial, quem provoca é advogado.
Você vai batendo na porta, né? Faz igual o professor Fabiano ensina. Chega na frente do espelho e fala, isso aqui é matéria constitucional. O espelho vai falar para você, não é. Você fala, é constitucional, é quebra da literalidade da Constituição, é quebra, e vai quebrando. Se a advocacia tivesse parado, né, a gente teria continuado com essa história de infraconstitucional no grupo econômico. Até hoje. Gente, muito obrigado aí, Wendel e professor Pedro, pelos esclarecimentos e pela palavra aí. Bom prosseguimento aí. Luiz Antônio, boa noite. Boa noite, serei muito rápido. Só perguntando, professor Pedro, disse que temos três correntes aí nessa hipótese de entender que não há transcendência nos casos em que há algum equívoco na formação do recurso de revista. Quer saber se há alguma possibilidade de uniformização dessa jurisprudência, professor, ou se continuaremos com três teses distintas. Olha, a gente ter conseguido resumir em 3 já está ótimo, viu? Vai por mim. Porque era para ter resumido em 27. Tá? Agora, pelo menos, tá uma coisa um pouquinho com essa possibilidade de recurso interno, né, do agravo do instrumento, já deu uma melhorada. Porque não há como uniformizar critério de transcendência no TST. Não existe um instrumento nenhum para uniformizar. Por quê? A partir do momento que a turma diz que não é transcendente, essa é uma decisão de última instância e recorrível internamente no TST. Então, não tem como você levar um processo que não era transcendente para a SDI, e a SDI falar, não, aqui havia transcendência sim. Ela não pode fazer essa revisão por conta do não cabimento, por expressa previsão do artigo 896-A, parágrafo 4º da CLT, do recurso, de qualquer recurso interno no TST. Tem ministro, inclusive, que entende ainda, que não cabe nem os embargos de declaração, para você ver a força que tem esse dispositivo. O ministro Breno Medeiros, inclusive, fica vencido na quinta turma, que por ele, nem ED poderia ser interposto. Tá ótimo, muito obrigado. Aderson, Boa noite, Ó, meu fizeram amigo uma pergunta Wendel. interessante aqui. Vou deixar o Anderson aí, mas tem a pergunta da 126 que eu quero responder depois também, sobre o fato em controvérsia. Isso é boa. O Pedro, como que o TST, você que está lá já há tempos, como é que o TST se comporta quando no meio do jogo a regra muda? Eu digo isso por conta do parágrafo 5º do artigo 195, 193 da CLT, que definitivamente bateu o martelo, muito embora o governo, o executivo tenha vetado, o Congresso derrubou o veto e batendo o martelo lá, confirmando que já estava disposto na NR 16611 que o tanque suplementar, quando utilizado para a própria propulsão do veículo, consumo próprio e de fábrica, não deve ser levado em consideração para efeitos de periculosidade, porque a SDI lá considerava equiparada a transporte de produto perigoso. Particularmente achava essa decisão um equívoco do TST, mas estava nesse sentido. O ministro Breno, inclusive, vinha trazendo modificações, mas agora está lá, está expresso na lei. Como esses recursos que estão para ser julgados, como é que o TST se comporta aí nesse período? Ele vai modular, ele não modula, ele já faz uma aplicação expressa da lei? Como é que isso pode acontecer? Como é que pode ser essa virada lá? Eu vou falar o que eu acho que é e o que eu acho que vai acontecer, que são duas coisas diferentes, né? Na minha compreensão, até falei isso lá no meu perfil, nunca teve periculosidade na situação de tanques originais instalados de fábrica, né? Porque eles passam por certificação, então não há, de fato, uma exposição do empregado a uma situação de periculosidade. É só você ver quantos Só um caminhões adendo, pegaram fogo aí. Só um adendo desse item que você falou, tão importante. Eu vi uma palestra da Anfávia, de como eles fazem a certificação dos tanques. Eles colocam esse tanque em um teste, eles colocam 40 testes de aplicação de chama a 400 graus nesses tanques, eles nunca pegaram fogo. Exatamente. E o TST entendeu que é perigoso. E essa é a compreensão, inclusive, lá da quinta turma, qual é o enfrentamento que a quinta turma está dando para essas questões quando envolvem o direito aí
vou botar aspas, tá? Intertemporal. Porque o item 16.1.1.1 ou 16.6.1.1, não lembro, esse que você falou aí, que veio falar que não tem essa periculosidade, que não é periculoso, né? A quinta turma diz basicamente que o órgão ministerial ele apenas explicou que já não havia periculosidade. Então, esse é um caminho que vai ser seguido, e agora no plano legislativo, por alguns ministros, mas não acho que isso vai prevalecer no TST. Eu acho que lá eles vão modular, sim, e vão limitar o pagamento do adicional de periculosidade. Isso se não disserem aí que incorporou o patrimônio jurídico do empregado, o que eu acho difícil, porque tem jurisprudência, inclusive de súmula OJ, que fala justamente, né, que a desclassificação do agente insalubre não dá o direito para o empregado continuar recebendo. Mas eu acho que vai ter sim uma, não modulação, né, mas aplicação daquele entendimento até o novo plano legislativo, apesar de que isso não vai ser unânime lá. Pelo menos a quinta turma eu tenho certeza de que vai seguir nesse caminho, porque já vinha nesse caminho. Se antes da lei já falava que nunca teve periculosidade, e que a ANR só veio a explicar isso, imagino que com a alteração legislativa isso não vai ter efeito nenhum lá. Mas na corte, minha previsão, assim, olhando para a composição do tribunal, para os julgados que eu tenho conhecimento, é de que eles vão sim limitar o pagamento desse adicional de periculosidade até a entrada em vigor dessa lei aí. Perfeito. Mansueto, Obrigado. grande Olá, Mansueto. boa noite. Olá, Wendel. Olá, professor. A minha dúvida é baseada na transcendência política da quarta turma quanto à responsabilidade subsidiária. Existe uma discussão muito grande entre os tribunais, entre as turmas do TST, quanto a esse tema que foi julgado pelo STF. Eu queria que o professor explicasse. A quarta turma ela tem um entendimento da transcendência política quanto à culpa invigilando e a culpa ineligendo da responsabilidade subsidiária das autarquias, estados, municípios, etc. e tal. A quarta turma atualmente está tendo entendimento que o ônus da prova é do empregado para que comprove que não houve fiscalização dos contratos. E para isso eles trouxeram a transcendência política sobre o tema. E, e, e nas minhas pesquisas, as outras turmas têm um entendimento diferente. E com isso, em tese, um dos ministros da quarta turma, ele deu uma decisão monocrática, reformando o acordo regional, dando provimento ao recurso de revista do município do Rio de Janeiro, ou do estado do Rio de Janeiro, quanto a essa questão. A pergunta é, eu sei que é muito difícil do empregado ele ter acesso ao contrato, a não ser que o Estado apresente o contrato de prestação de serviço. Mas teve uma dinâmica onde a quarta turma não vem analisando o não depósito do FGTS, o que viola o artigo 15, parágrafo 1º da Lei 8.036. Eu queria entender por que a quarta turma, ou outras turmas que têm esse entendimento, não analisa esses critérios destas violações, principalmente quando esse artigo 15 diz que, a, que há responsabilidade subsidiária quando não há a fiscalização contra os depósitos do FGTS. Mas a quarta turma diz que, já que o empregado não comprova essa fiscalização, mesmo juntando os extratos do FGTS, e a reforma do recurso de revista, onde o Estado não deve ser responsável subsidiário quanto ao tema. Eu queria justamente que explicasse isso nesta questão atual, sobre a transcendência política, a responsabilidade subsidiária apontada pela quarta turma, e já tem uma outra turma do tribunal, salvo engano, que é a quinta, que está tendo esse mesmo entendimento. Poderia explicar isso, por favor? Na quinta, quando há falha de fiscalização, eu sei porque eu assessoro o ministro lá, né? Na quinta, quando há falha de fiscalização do FGTS, a gente coloca que a culpa foi comprovada pelo empregado.
tá? Eventualmente, enfim, né, em planilha pode ser que escape uma decisão de um ministro ou de outro, com uma compreensão diferente, ou que o elemento fático lá dentro do acordo regional escondidinho era diferente, mas a tese, isso aí você pode procurar, que tem na ementa, pelo menos do ministro Breno, essa afirmação de que se ficou comprovada a ausência de fiscalização, aliás, o descumprimento reiterado dessas obrigações, inclusive do FGTS, tem culpa comprovada. A quarta turma ela tem um entendimento muito particularizado em relação a essa matéria, inclusive a única turma que se rebela literalmente contra a decisão da SDI, que pacificou que o ônus compete à administração pública. Até o julgamento da SDI 1 do TST, a quinta turma também afirmava que o ônus é do empregado. Inclusive, o ministro Breno invocava a lei de acesso a informações, porque o empregado hoje, né? Hoje ele tem esse instrumento, a partir de 2013, esse instrumento de chegar lá e cobrar da administração pública, e isso na fase pretérita ao próprio juizamento de eventual ação, ele pode cobrar, falar assim, olha, eu quero que exiba para mim essas informações do contrato de prestação de serviço e da fiscalização. Mas isso é outra discussão, mas a quarta turma realmente tem essa compreensão muito, muito diferente em relação às demais quanto à responsabilidade subsidiária, mas o importante aí, nesse caso, é provocar a turma para se manifestar sobre essa questão da ausência de fiscalização do FGTS, pelo menos para pré-questionar essa matéria de maneira explícita e veicular possível recurso de embargos SDI 1 do TST com a divergência, porque, por exemplo, quinta turma tem lá na ementa, isso está na ementa, tá? Ausência de fiscalização das verbas fundiárias é uma das hipóteses que a gente reconhece culpa comprovada. Vínculo de emprego reconhecido com a prestadora de serviço somente em juízo é outra hipótese que a gente reconhece culpa comprovada. Ora, como que eu tinha que alguém servindo café e a fiscalização era tão precária que eu nem vi que essa pessoa tinha lá um contrato fraudulento de cooperado com a empresa que eu contratei por licitação? Olha que absurdo. Então, essas situações a gente já vem reconhecendo ali a culpa, e aí o advogado consegue formar esse elemento fático e esse pré-questionamento na turma para veicular o recurso de embargos SDI 1 do TST, que vai certamente aplicar sua jurisprudência. Só uma informação. Inclusive, o entendimento do ministro Ives Gandra é que o autor, na fórmula 396 do CPC, deve exigir que o juízo obrigue que as reclamadas apresentem esse contrato. Mas quando a reclamada não apresenta, ele mantém o voto dizendo que é obrigação do empregador requerer isso. Muito Como eu obrigado, disse, uma professor. compreensão é uma compreensão bem diferente em relação aos demais colegiados, esse da quinta turma. Tá, obrigado, hein? Pessoal, nós vamos chegar ao fim, nós já passamos das 21 horas, tá? Eu queria agradecer imensamente a participação do doutor Pedro. É um privilégio ter o senhor aqui, assessor do TST, dando para a gente essa visão de como é que o nosso recurso é examinado. Eu vou tentar responder depois as perguntas que estão aqui, mas o material que eu vou mandar, eu vou disponibilizar lá no grupo notável nosso, tá? Vou lançar no WhatsApp e mando lá para vocês. Professor Pedro, as suas considerações finais, eu vou fazer as minhas agora. Agradeço a participação de cada um. Pessoal, vamos tentar fazer a nossa reunião pelo menos de 2 em 2 meses, bimestral, vamos tentar escolher os temas aí. E se preparem. A 0 hora do dia 1º de fevereiro, vai chover decisão monocrática na cabeça de vocês. Preparem os agravos internos. Vai ser bruto o sistema. Professor Pedro, com o senhor. Um grande abraço a todos. Na verdade, agradecer o convite do professor Wendel, sempre um prazer, né? Entrei aqui de gaiato na última reunião, aprendi muito sobre reclamação constitucional e falei, não, vamos fazer isso aí, é interessante esse bate-papo com os advogados, eu acho ótimo. Tem nada que eu acho melhor do que batalhão de advogado me colocando aqui na parede, porque sei lá, do TST, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo, como é que é? Vamos conversar, vamos melhorar, vamos aproximar, né? Não tem por que a gente manter um distanciamento aí. O ideal é que a gente troque conversa, que eu conheça os seus perrengues e que vocês conheçam os meus também. Isso só vai aprimorar a prestação
do meu serviço e de vocês também, creio. Vamos tirar nossa foto? Vamos Eu tirar- posso só falar duas coisinhas? Diga. Se você não poderia criar um grupo de WhatsApp, porque tem vários colegas aqui que não são do trabalho notável e que estão pedindo o grupo. E aí você criaria um grupo de WhatsApp seu, que você manda as mensagens, os links das aulas. O que você acha? Vou fazer esse, eu vou criar um grupo e que eu coloco como administrador, desde que eu não receba nenhum. Só eu posto lá e eu vou disponibilizar o material lá para vocês. Mas eu Tá vou certo. disponibilizar também no nosso grupo, tá certo? Tá. E para o Gente. professor Pedro, fazendo favor, colocar lá no Instagram, que eu não peguei aqui o link do curso, professor. Fazendo favor, porque eu queria me matricular. É o TST descomplicado, né, professor? Sim. É só É entrar porque lá. tem um link exclusivo aqui, que tá. é Eu não do achei. desconto, né? Eu coloquei um link aqui do desconto. Deixa eu replicar ele aqui de volta. Esse link aí, gente, eu criei especificamente para essa aula de hoje e ela tem um desconto de 17%. Tá? Eu acho que é o maior desconto que a gente já deu nesse treinamento. Ele ainda está com preço lá de 2021 e aí vai com mais 17%, tá? Pode acessar aí que nesse link já vai aplicado o cupom de 17%. Professor, qual a duração Obrigada. do curso? Esse curso que você está colocando? Tem um catatal de horas lá, viu? É curso pra caramba. Eu acho que no total dá umas 20 Não, horas, diga assim, de mais. durabilidade. A Não, durabilidade. ele é vitalício, tá? Perdão. Ele é vitalício e o que a gente garante é que ele vai ser atualizado por um ano. Mas eu fiz essa mesma garantia para quem se matriculou com a gente em 2021 e eles continuam recebendo atualização até hoje, porque eu não tenho coragem de chegar lá e atualizar só para alguns. Aí quem Não consigo fazer isso. Olha quem apareceu. Ó, só. Cresceu, né? Pessoal, Apolo. fiquem com Deus. Muito obrigado. Um grande Bem, abraço a todos. tudo de bom, hein? Eu Boa que noite. agradeço. Boa noite, Valeu. hein? Boa noite a todos Fernando. aí, pessoal. Valeu. Muito Parabéns obrigado, pelo pessoal. evento.